Qual a nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Olá e muito bem-vindos a mais uma meditação bíblica de apoio ao culto doméstico. Pela segunda semana seguida, nós recorremos a estes meios tecnológicos para chegarmos até às casas daqueles que nos querem ouvir, particularmente os nossos membros. Dói no nosso coração não estarmos juntos, é óbvio. Nós queremos e ansiamos por este tempo. Também é algo que Deus está a produzir no nosso coração. O anseio por estarmos juntos, a louvar ao Senhor e a meditar na Sua Palavra, a orarmos juntos, a cantarmos juntos. Isso é algo que fere o nosso coração, nós estarmos privados disso. Ainda assim, graças a Deus pelos meios tecnológicos que temos à nossa disposição para podermos juntos louvar o Senhor e chegar até às casas como antes não era possível. Portanto, temos que perceber as oportunidades que nós temos. Antes de nós entrarmos na meditação bíblica de hoje, duas notas prévias. A primeira é que, depois de declarado o estado de emergência, muita coisa tem fechado, não é? E nós temos percebido, claramente, as ruas estão vazias, os negócios estão fechados, a maior parte. E porquê a Igreja encontrar estes meios para chegar até às pessoas? A questão é que não é a hora de que nós calarmos a nossa voz. É a hora exatamente de aumentarmos o volume da nossa voz. Porque por tanta casa desesperada e com incerteza quanto ao futuro, nós dizemos que temos algo a dar. Acabamos de dizer logo no início. Nós temos a única esperança nesta vida e na morte. Portanto, queremos fazer chegar esta esperança às pessoas e às famílias que olham para o futuro com incerteza no olhar. E mais do que isso, nós também, a segunda nota prévia que nós queremos deixar, é que esta é também uma oportunidade para nós crescermos em família. É uma oportunidade para nós aproveitarmos este tempo para nos conhecermos uns aos outros, para nos sentarmos de volta da palavra com os nossos filhos, com as nossas esposas ou maridos, para nós podermos orar por eles e orar com eles. É importante nós percebermos o modo como Deus também usa estas circunstâncias adversas para nos fazer crescer e focar naquilo que é realmente importante. Muito bem, vamos passar para a nossa meditação bíblica. Se ainda não tem o roteiro que nós fizemos para seguir o culto doméstico, por favor, façam o download e sigam os passos que nós aconselhamos. E se já o têm, sabem que nós iremos estar a meditar no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 14 ao 21. O Evangelho de João, no versículo 6, do versículo 14, ou do capítulo 6, versículo 14 ao 21. Se ainda não leram, façam uma pausa no vídeo, leiam o texto em voz alta e depois retomem esta meditação para nós passarmos uns breves minutos a pensar nesta passagem e naquilo que Deus nos quer falar através desta passagem. Nós olhamos este texto. Este texto trata-se de um milagre que João apresenta no seu Evangelho. João selecionou muito bem os milagres que colocou no seu Evangelho. Ou no Evangelho segundo João, o Evangelho de Jesus Cristo. João selecionou alguns milagres para nos comunicar algo. E ele próprio diz, no final do Evangelho, para o que é que ele queria. Qual o propósito dos milagres que ele ali colocou. Jesus fez muitos outros milagres, mas João selecionou estes especificamente para nos comunicar uma verdade importante. E ele diz no final do Evangelho, no capítulo 20, versículos 30 e 31, Jesus, pois, operou também na presença dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, que eu escolhi e os coloquei e selecionei, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, o objetivo claro de João, quando escreve estes sinais, estes milagres, é para que nós possamos crer que Jesus é, definitivamente, o Filho de Deus. E para que, crendo, nós tivéssemos vida no seu nome, arrependendo dos nossos pecados, percebendo a nossa pecaminosidade e clamando a Jesus Cristo por salvação. Nós pudéssemos ter vida no nome de Jesus. Este é o propósito de todos os sinais
que ele coloca neste livro e de todo o Evangelho que ele escreve. Este sinal, particularmente, é um sinal muito conhecido. Nós sabemos e conhecemos, ouvimos falar sobre Jesus a andar sobre as águas. Noutros evangelhos é acrescentado que Pedro se junta a Jesus a andar sobre as águas. E nós vamos meditar nos versículos que temos aqui em frente, neste evangelho, neste sinal particular, nós podemos aprender muita coisa. Jesus tem-nos a ensinar muita coisa através deste sinal. E a primeira coisa está logo nos versículos 14 e 15. Jesus tinha acabado de sair de outro sinal. O início do capítulo 6 é Jesus a multiplicar os pães e os peixes. Jesus saciou a fome de uma multidão que estava a ouvi-lo, no meio do deserto, onde não havia comida. Jesus pega em pouca comida, multiplica essa comida e sacia a necessidade física dessas pessoas. Naturalmente, o coração dessas pessoas pensa que este é aquele que haveria de vir. Dizem no versículo 14, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles começam a perceber, este é o Messias, este é o Cristo, este é aquele que vai saciar a nossa necessidade, este é aquele que vai nos libertar do jugo romano. E temos que entronizar este homem, colocá-lo lá em cima para que ele nos liberte da opressão do qual estamos sujeitos. Jesus, conhecendo esta intenção do coração da multidão, ele diz no versículo 15, sabendo pois Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. Jesus, percebendo tudo aquilo que estava à sua volta, ele retirou-se para o monte, fugiu desta multidão que o queria entronizar como rei. Nós podemos já aprender algumas coisas com Jesus aqui. A verdade é que Jesus conhecia o coração, conhecia e sabia a situação, sabia aquilo que iam fazer, e conhecendo a pressão que estava sobre ele, percebendo que a expectativa que eles tinham para ele estava errada. Jesus era o rei que haveria de vir. Jesus era o Messias e o Cristo que haveria de vir, mas não era para vir de cavalo, de guerra, com espada em punho, para libertar da opressão romana. Ele vinha para percorrer o seu caminho até à cruz, morrer e ressuscitar. Levar o pecado do povo, morrer e ressuscitar. Este era o propósito. E Jesus sabia muito bem esse propósito. Portanto, Jesus, percebendo tudo aquilo que estava a acontecer, outro evangelho, narrando o mesmo episódio, diz: subiu ao monte para orar. Duas coisas que nós podemos aprender aqui com esta atitude de Jesus. A primeira delas é que Jesus, ele não cede aos nossos caprichos. Jesus não cede. Ele é quem ele é. Jesus é e age como ele quer. Nós não podemos perceber mais ou menos como funciona Jesus e manipulá-lo da forma como nós queremos. Muitos querem manipular Jesus da forma como querem. Mas Jesus não é manipulável. Jesus não cede aos nossos caprichos. Jesus não cedeu aos caprichos da multidão que o queriam fazer rei naquele momento. Jesus, percebendo a pressão, ele fugiu para não saciar essas expectativas. Jesus, acima de tudo, ele não veio para nos trazer riqueza, para nos trazer saúde, para nos trazer tudo isso que nós caprichosamente queremos e desejamos e almejamos. Jesus veio, identificou-se plenamente connosco para levar o nosso maior problema, para saciar o nosso maior problema, para levar os nossos pecados naquela cruz, morrer pelos nossos pecados, tomar o nosso lugar, satisfazer a ira de Deus. E assim, ira satisfeita, nós arrependendo dos nossos pecados e crendo nele, pudéssemos ter vida e vida no seu nome. Este é o propósito e a missão. Ele veio para servir, ele veio para morrer, e ele serviu e ele morreu. E ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a missão de Jesus. E ele não cede aos nossos caprichos. A segunda coisa que nós podemos aprender com Jesus aqui, é que no meio da pressão, no meio da tentação, Jesus fez aquilo que nós já falámos no domingo passado. Jesus foi orar. Já no deserto ele tinha feito isso. Já no deserto ele tinha recorrido à palavra e à oração no meio da tentação. E agora, no meio da pressão, no meio da dificuldade, Jesus busca o Pai, busca tempo com o Pai, busca a presença do Pai.
E tantas vezes nós, no meio da pressão, no meio da dificuldade, e nesta em particular, nós pensamos que somos melhores do que Jesus. Não tiramos tempo para orar, não tiramos tempo para estar com Deus. Nós precisamos de aprender com este exemplo maravilhoso de Jesus. No meio da pressão, Ele foi tirar tempo para a oração particular. O tempo que falamos com Deus é essencial para sermos protegidos, para sermos consolados, para sermos fortalecidos nas tentações e nas pressões do nosso dia-a-dia. Seguimos no texto e encontramos então o contexto do milagre de Jesus. Diz, e quando veio a tarde, os discípulos desceram para o mar. Eles desceram para o mar sozinhos, sem Jesus no barco, e diz, entrando no barco, versículo 17, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Eles entram no mar, eles navegam o mar, enquanto Jesus estava a orar, subiram para o barco, foram para o meio do mar e navegaram cerca de 5 km. Eles estavam, diz no versículo 19, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, portanto eles estavam mesmo no meio do mar. E lá no meio do mar eles começaram a sofrer as pressões da natureza. O mar se levantou, diz o versículo 18. Um grande vento assoprava. Isto já nos diz algo sobre a própria vida dos discípulos e daqueles que servem a Deus, daqueles que são filhos de Deus. Ainda há pouco tempo, eles foram instrumentos usados nas mãos de Deus. E foram instrumentos usados nas mãos de Jesus ao passar o pão que Ele próprio multiplicou. Jesus multiplica o pão, dá o pão aos discípulos e eles vão distribuir o pão. Eles foram meios usados para abençoar aquela multidão. Momentos passados, poucos momentos passados, eles estão no meio do mar, eles estão sozinhos, eles estão a sofrer pressões, a sofrer dificuldades para se aguentar no barco. Tantas vezes isso nos acontece. Nós somos usados por Deus, nós sentimos-nos usados por Deus, mas chega a noite e nós sentimos-nos no meio de pressões, no meio de tentações. Nós gostávamos que a nossa vida fosse uma passagem por um mar calmo, num dia solarento, sem problema algum, sem vento algum. A verdade é que a vida não é assim. A verdade é que nós temos altos e baixos. A verdade é que há momentos em que nos sentimos muito usados por Deus e outros momentos em que nós sentimos sozinhos no meio do mar, no meio do vento, no meio da tempestade, a sofrer por todos os lados. E esta é a vida. A vida tem problemas. A vida tem dificuldades. Nós não podemos ignorar que existem provações à nossa fé a todo momento. E esta é, particularmente, o momento em que nós vivemos, uma provação também à nossa fé. Uma provação para as nossas famílias, uma provação para as nossas igrejas, uma provação para nós. Nós temos que perceber que, se ainda há pouco tempo nós nos podíamos reunir e nós podíamos falar de Deus abertamente nas ruas e nós podíamos cantar louvores juntos e nós podíamos nos deleitar a ouvir a palavra lida e explicada à nossa frente, agora nós podemos estar a passar num momento sozinhos, no barco, a sofrer dificuldades. Sozinhos, no meio do escuro. Mas continua. E nós vemos que que os discípulos estavam no meio do mar, os discípulos estavam a sofrer tudo isto, e é interessante nós ligarmos àquilo que eles estavam a sofrer, as condições atmosféricas. Não esqueçamos aquilo que eles estavam a sofrer. Não pensemos que era um simples vento a levantar. Era uma tempestade. Eles estavam no meio do mar, no meio da tempestade. O vento soprava de todos os lados e abanava o barco. O mar se levantava. Eles estavam ali a sofrer no meio do mar. Na Antiguidade, o mar era associado a duas coisas, principalmente. Primeiro, as coisas que nós não podemos controlar, porque o mar não é controlável. Nós ainda hoje sofremos por causa disso. Nós tentamos avançar para dentro do mar e o mar avança para dentro de terra. O mar não é controlável. E estando no meio do mar, estando em alto mar, ainda mais. Ainda mais. Nós não podemos controlar o tamanho das ondas nem a força do vento. É algo que nós não podemos controlar. E segundo, é algo que nós não podemos compreender. Nós não compreendemos como as ondas se formam, como o vento se forma, como o vento, de onde o vento vem, como combater as ondas. O que está debaixo do mar, nós em terra firme, nós andamos e conseguimos ter um campo de visão e ver os problemas e as adversidades que
que estão à nossa volta, mas em alto mar nós não sabemos o que está debaixo de nós. Nós não temos esta capacidade. Portanto, é algo que nós não conseguimos controlar e é algo que nós não conseguimos compreender, particularmente na Antiguidade. E aquilo que nós olhamos e quando vemos estes versículos, nós vemos que Jesus aproxima-se do barco e mostra ter poder absoluto sobre todas as forças de destruição, inclusive sobre aquilo que nós não podemos controlar e sobre aquilo que nós não podemos compreender. Deixem-me apenas sugerir algumas implicações disto. Se estás a ver este vídeo e não estás minimamente interessado em Jesus, nem estavas minimamente interessado em Jesus, se calhar pensaste toda a tua vida que a tua vida era uma caminhada sobre terra firme, sem problemas alguns. Se calhar nunca tiveste um grande problema na vida. Agora, e esta crise pela qual nós passamos, também nos traz a consciência do quão fracos somos. De que a nossa vida não é uma caminhada por terra firme, num dia ensolarado. Que a nossa vida não é uma caminhada por terra firme, em plena primavera. Mas a nossa vida é uma caminhada por mar. O navegar pelo mar da vida. E muitas vezes nós usamos até essa expressão, sentimos-nos à deriva. Não sabemos para onde ir. Muitas vezes estamos no meio de tempestades. Existem coisas que nós não conseguimos controlar. Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Existem muitas coisas que estão fora do nosso próprio controle. Mas também pode estar aqui e estar a ouvir e perceber que é exatamente isso que tu estás a sentir. É exatamente esse o momento em que está a tua vida. Uma vida em que a percepção é claramente tudo à minha volta está a desabar. Eu não consigo controlar nada, eu não consigo compreender nada. E Jesus traz a solução para isso. Jesus nos diz que não importa as profundezas, quão forte é o vento, as profundezas do mar, Ele é soberano sobre tudo isso, sobre todas as forças que nós não conseguimos controlar ou compreender. Mas quando nós vemos e aproximamos do final do versículo 19, quando eles viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, diz que temeram. Eles tiveram medo. A tempestade que estava fora do barco não era maior que a tempestade no seu próprio coração. Eles, quando viram Jesus, eles temeram, ficaram com medo. Aquilo que Jesus responde, e termina no versículo 20 e 21, diz no versículo 20, porém ele lhes disse, quando Jesus viu o medo no coração dos discípulos, Jesus disse, sou eu, não temais. Sou eu, não temais. E esta é a resposta de Jesus à adversidade, não só que está fora do barco, mas dentro do coração dos discípulos. Sou eu, não tenham medo. Noutras passagens, em outros evangelhos, os evangelistas dizem que eles temeram porque pensaram que eram fantasmas. Jesus, ou João, neste caso particular, não está interessado em dissecar a razão do medo. Está mais interessado em focar a razão do alívio. E a razão do alívio é Jesus. Jesus apresenta-se como a razão do alívio. Diz, sou eu estou aqui. Eu estou aqui, sou Jesus. Estou aqui para saciar o vosso medo. Sou eu, não temais. Esta expressão particular, eu sou ou sou eu, ela é muito usada no Evangelho de João e tem um peso especial neste Evangelho. Nós sabemos perfeitamente que João cita as palavras de Jesus ao dizer eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, por muitas vezes, afirma-se como aquele que possui o sustento, possui tudo aquilo que o nosso coração anseia. Ele próprio é aquilo que o nosso coração anseia. Eu sou. E lá em João 8,58 ele vai mais além e diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus afirma-se claramente como Filho de Deus. Jesus afirma-se claramente como divino. E é este Jesus divino que se apresenta no meio da tempestade, daquilo que nós não podemos controlar, daquilo que nós não podemos compreender, e diz, eu sou. E isso basta. Quando nós olhamos para a nossa adversidade,
Quando nós olhamos para os nossos problemas, quando nós olhamos para esta crise pela qual passamos. A pergunta que deve fazer questionar as nossas almas, os nossos corações, as nossas mentes é: a pessoa de Jesus basta para nós? Quando nós enfrentamos esta crise que nós não conseguimos controlar, que nós não conseguimos compreender, Jesus apresenta-se como aquele que sacia toda a nossa necessidade, que acalma o nosso coração, que conforta a nossa alma. Jesus chega ao pé de nós e diz: sou eu, não tenham medo. Eu sou aquele que sacia a tua alma. Eu sou aquele que é suficiente para ti. Será que a pessoa de Jesus sacia a nossa alma? Jesus apresenta-se como aquele que deixa a declaração: isto é tudo ou nada. Nós não podemos aceitar parte daquilo que Jesus diz e não aceitar tudo o que Jesus diz. Não podemos aceitar aquelas coisas que mais gostamos e não aceitar tudo aquilo que Jesus diz. Jesus diz que é o próprio Filho de Deus. Jesus diz que é o próprio Ser Divino, o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos de olhar para Ele como aquele que controla todas as coisas, no qual nós podemos depositar toda e qualquer esperança, toda e qualquer ansiedade do nosso coração. E Jesus, Ele apresenta-se como o nosso próprio Salvador. Jesus pode dizer isto e pode nos sustentar durante as tempestades da nossa vida porque houve uma tempestade em que Ele se afundou. Houve uma tempestade em que as ondas da ira de Deus, eles cobriram Jesus. Éramos nós que deveríamos lá estar. Mas as ondas da ira de Deus cobriram Jesus. E Jesus afundou nessa tempestade, a única que realmente nos poderia matar a alma. E agora Ele caminha connosco por qualquer outra tempestade. Jesus controla o caos e a tempestade à nossa volta, mas principalmente Ele acalma o medo e o problema do coração. O maior problema do coração, que é o pecado. Ele resolve-o, porque se afundou na maior tempestade de todas. O último versículo diz assim: então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. João, ele aqui não diz que a tempestade acalma. Noutras passagens, em outros evangelhos, diz que a tempestade acalma. Aqui não. Ele diz: eles receberam-no no barco, e o barco chegou para onde ele deveria ir. É verdade que Jesus, ao entrar no barco, Ele acalmou a tempestade. E, efetivamente, Ele pode acalmar as tempestades que estão à nossa volta. Mas também pode não acalmar. Ele pode não acalmar. Mas aquilo que João destaca deve ser aquilo que o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto, toda a nossa vida, todo o nosso ser deve estar focado. Para onde nós, se tivermos Jesus no barco, para onde nós temos de ir e devemos ir, nós chegaremos. Jesus nos fará chegar aonde nós devemos chegar. Eles chegaram à terra onde deveriam ir. Jesus acalmou a tempestade no coração dos discípulos. E Ele hoje pode acalmar a tempestade no teu coração. Então confessa os teus pecados. Deposita a tua esperança em Jesus Cristo. Crê nele. Ele é o grande Eu Sou. Ele é aquele que nos faz passar por todas as tempestades em segurança. E com Ele no barco, nós chegamos a Porto Seguro. Deixem-me terminar com um hino, a citar um hino que é o 366 dos Hinos e Cânticos. E diz assim: quando ruge o temporal, quando aqui nos cerca o mal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é de veras confiar, a Jesus tudo entregar. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, há de me valer Jesus. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem só nele confiar. Deus vos abençoe.